Bom, gente, dando continuidade aqui à aula anterior, que a gente modelou esse sistema aqui, né, que é basicamente um tanque de armazenamento com altura H, altura de líquido H, vazão de entrada Q0 e vazão de saída Q e área de seção transversal A. A gente chegou nesse modelo que ele analisa a variação da altura de líquido em relação ao tempo. E a própria altura, ela influencia nessa derivada, ou seja, à medida que a altura muda, a minha derivada muda também, certo? Isso porque eu fiz uma relação da minha vazão de saída está relacionada diretamente com a altura do líquido, né? Então, isso gera a minha equação diferencial. Vamos supor agora que eu considere que no lugar de eu ter apenas um tubo aberto aqui e essa relação linear, eu tenho uma bomba localizada aqui, tá? Então eu tenho essa bomba e essa bomba ela vai manter o fluxo, manter a vazão em um valor desejado, né? Que eu estipular. Só para deixar claro, a gente ainda não entrou no assunto de controle, tá? Isso aqui não está relacionado diretamente com o controle de processos. Isso aqui é só a modelagem matemática de processos, que a gente precisa conhecer o nosso sistema, os fenômenos, que a modelagem matemática que ocorre no meu sistema para poder implantar um controle eficiente. Então, o que a gente está fazendo aqui é só modelagem matemática, apesar da disciplina ser de controle de processos. Então, a gente precisa entender a modelagem matemática antes de entrar na parte de controle. Então, vamos supor que aqui está o meu tanque e aqui eu tenho uma bomba, tá? E ela mantém a vazão de saída. Ela mantém meu Q constante. Como é que isso ficaria agora em termos da minha equação diferencial? O que é que isso mudaria na dinâmica do meu sistema? Ora, a gente plotou o gráfico e viu que o meu sistema ele tem uma dinâmica, né? Então a gente plotou o gráfico lá no software e viu que o meu sistema tem uma dinâmica. Ele começa em 1.2. Aí para as condições que a gente estipulou, né? Que foi vazão inicial e 1.8, a área de seção transversal 5 e resistência da válvula 5.5, sem se preocupar muito com unidade por enquanto, né? A gente tem que o gráfico, ele partindo da altura do líquido, partindo da altura 1.2, para essas condições, ele, a princípio, ele aumentou o nível do tanque, que chegou a um momento que ele foi se suavizando cada vez mais e estabilizou em um determinado momento, certo? Então é esse perfil, perfil padrão de equação diferencial de primeira ordem, que a gente vai ver mais na frente com mais detalhes o comportamento de cada uma delas, tá? E chega um momento que ele estabiliza e ele tem uma dinâmica, né? Ele tem esse perfil aqui, tá? Por que isso acontece? É basicamente porque chega uma hora que a altura do meu líquido, vamos pensar no processo, chega uma hora que a altura do meu líquido vai estar tão alta que a vazão de saída vai se igualar à vazão de entrada. Então vejam, a altura do líquido aqui no início ela é 1.2. Vamos supor que esteja aqui embaixo. A vazão é bem baixa comparada à vazão de entrada. Você olhar a vazão aí quanto está nesse estado, quando é H sobre R, ela é bem baixa, né? Comparada a 1.8. O que é que isso vai acontecer? Vai fazer com que o líquido, como a vazão de saída é maior que a de entrada, vai fazer com que o líquido aumente. À medida que o líquido aumenta, essa diferença entre a vazão de entrada e saída vai diminuindo. Ou seja, diferença entre vazão de entrada e vazão de saída vai diminuindo, a derivada vai diminuindo. Olha aqui o que está acontecendo com a minha derivada. Ela está diminuindo, está ficando cada vez mais próxima de zero. E o que é que acontece quando a minha derivada é igual a zero? Eu chego no estado estacionário. Tá. Só revisando. Logo no início a derivada é muito inclinada, porque a diferença entre a vazão de saída e de entrada é muito alta, porque a inicial é 1.2, tá? À medida que essa diferença vai se mitigando, a derivada vai reduzindo pela própria equação aqui que a gente chegou.
Chega uma hora que a derivada é igual a zero e a gente tem nosso estado estacionário. Tá? Se eu chamar essa derivada de zero, eu consigo saber qual é o valor da minha altura. O valor do estado estacionário, que é esse valor final aqui, quando ela não varia mais, eu vou ter o valor de h. Eu vou ter esse valor de h aqui, certo? Então, esse valor de h ele vai ser equivalente, o meu equivalente é quando a minha derivada for zero. Tá, esse é o perfil para essa equação diferencial. Mas se eu tiver outra situação onde esse q ele é uma constante, então o que é que vai acontecer com a minha equação diferencial? Vai ficar dh sobre dt sobre a área Q0 menos o valor de Q que eu especificar, tá? Que agora é uma constante. Vamos supor que esse valor aqui ele é 1.8, né, que foi o que a gente já definiu, e esse aqui ele é 1. Então, esse aqui é uma constante de valor 1, vazão 1, isso aqui é uma constante de valor 1.8. A minha equação diferencial ela vai ficar dh sobre dt 1 sobre a área, né? Eu vou deixar em termos de área aqui. E aqui vai ficar 0.8, certo? Essa derivada aqui está me dizendo que, independente de h ou de t, em qualquer instante de tempo, a minha derivada vai ter esse valor, concordam? Antes eu tinha uma influência pela altura, que isso me gerava uma dinâmica. Agora, tudo que está aqui é uma constante, então essa derivada é uma constante, né? Já substituindo a área, né? Então isso aqui vai ser 0.8 dividido pela área, que é 0.5. Então o valor da minha derivada vai ser constante, tá? Ele não vai mudar ao longo do tempo ou de acordo com a altura, né? Então ele não vai ter variação. Essa derivada vai ter sempre esse valor. Graficamente, o que é que vai acontecer se minha derivada for constante? Essa derivada aqui vai ser essa inclinação aqui, né? A tangente desse ângulo. Então ela vai ser constante, ela não vai ter mais aquela dinâmica que ela vai se estabilizar em um momento. Ou seja, a todo momento eu vou ter um aumento do meu líquido. Primeiro porque a derivada é positiva, né? Então eu calculo essa derivada aqui, ela vai ser positiva, então dependente de h ou de tempo, eu vou ter um aumento do meu líquido. A gente consegue ver isso imaginando na prática, né? Imagine, a vazão de entrada é 1.8 e a de saída é 1. Ou seja, a vazão de entrada é maior do que a de saída. E as duas são constantes. Então, o que é que vai acontecer com o líquido? Com a altura de líquido? Ele vai aumentar infinitamente. Tá? Ou até o limite do tanque. Certo? Então, esses tipos de sistemas aqui são chamados de sistemas integrativos. Porque o valor da derivada já é o próprio valor da integral. Vejam. Então, vamos integrar aqui analiticamente integração bem simples, né? 0.8 dividido por 0.5 é 0.6. A gente pode fazer só que dh é igual a 1.6 dt. Só integra os dois lados. H é igual a 1.6 d. Ou seja, vejam que a minha derivada é a própria integral. Então esses sistemas são chamados de sistemas integrativos, né? Que ele não tem uma dinâmica de equação diferencial de primeira ordem, né? A minha derivada é uma constante. Então, a inclinação vai ser uma constante. O meu processo ele vai se comportar dessa forma, né? A altura vai aumentar constantemente em relação ao tempo. Esse é um caso, né, que teria, só revisando, esse aqui é um caso que teria uma bomba aqui, né? Então a bomba ela vai manter a vazão constante e isso aqui, esse perfil aqui iria acontecer. É só uma forma diferente de expressar dependendo do seu processo, tá? Para vocês exercitarem, coloquem essa derivada que a gente chegou aqui como sendo a sua função, só para ver o que acontece aí no seu sistema que a gente modelou anteriormente, tá?
e vejam esses dois gráficos aí para ver como é que eles se comportam, para ver se sai assim mesmo como a gente imaginou, tá bom? Então, é um exercício que eu deixo para vocês programarem aí no Python para colocar esse valor de derivada aqui que a gente fez, tá? No lugar daquele anterior e comparar os dois, certo? Imaginando outra situação aqui nesse problema, pense que a vazão de entrada é igual à vazão de saída, vejam. A vazão de entrada aqui vai ser igual à vazão de saída, a minha derivada vai ser igual a zero, ou seja, não vai ter alteração nenhuma no volume atual do meu sistema, tá? Então, se a bomba aqui está numa vazão, mesma vazão de entrada, obviamente não vai ter alteração no meu volume. Então vocês veem que a equação diferencial ela diz qual é a tendência de mudança nessa variável que a gente está estudando. Ou seja, a mudança em H em relação ao tempo vai ser zero quando eu tiver as vazões de entrada e saída iguais. Olá, gente, aqui dando continuidade à nossa aula. A gente aqui vai fazer a modelagem, né, fazer a modelagem matemática desse outro sistema, que é um tanque igual ao outro, né, que tem uma vazão máxima agora de entrada e uma vazão máxima de saída M. Tá? A gente tem aqui um aquecedor que fornece um calor Q para o meu volume de líquido V que está aqui dentro. E a gente pode considerar que esse sistema está agitado e a temperatura do tanque e a temperatura dentro do tanque ela é igual à temperatura de saída, tá? Aqui a gente tem uma temperatura de entrada. Essa temperatura de entrada vai influenciar diretamente na temperatura do meu tanque, assim como o calor fornecido por ele. Então vejam, aqui a gente tem essas condições de tanto balanço de massa como balanço de energia vai ser necessário para modelar esse sistema, tá? Inicialmente, como é que se dá o balanço de energia? Então, similar ao balanço de massa, a gente segue a lei da conservação de energia da primeira lei da termodinâmica. A taxa acúmulo de energia é igual à taxa de entrada de energia por convecção menos a taxa de saída de energia por convecção calor adicionado ao sistema. Aqui também teria o trabalho adicionado ao sistema pela vizinhança, mas eu não vou colocar, eu vou deixar aqui, mas a gente não vai, nesse sistema em si, ele vai ser negligenciado, né? Ele vai ser desconsiderado, tá? Então o trabalho vai ser igual a zero. Então fica a taxa de acúmulo de energia, ela é igual à taxa de entrada por convecção, menos a taxa de saída por convecção, mais o calor adicionado ao sistema pela vizinhança, tá? Se for calor retirado do sistema, aqui vai ser negativo, e aí, se no caso fosse trabalho realizado pelo sistema, seria negativo também, tá? E aí depende da convenção que você está utilizando, certo? Vamos considerar que a energia potencial e cinética é suficientemente pequena ou é desconsiderada, tá? Então, a gente só considera a energia interna. Então, como é que vai ficar esse balanço de energia apenas com a energia interna, tá? A gente tem que a taxa de acúmulo, né? Basicamente é a variação da energia interna em relação ao tempo. A taxa de entrada por convecção pode ser considerada como sendo a entalpia de entrada, tá? Taxa de entrada por convecção é a entalpia de entrada, certo? Então, a gente pode dizer que a massa multiplicada pela entalpia por unidade de massa, entrada, menos a taxa de saída por convecção. Lembrando que esse chapeuzinho aqui eu estou indicando que é entalpia por unidade de massa, né? Multiplicando pela vazão máxima, a gente tem a taxa, né, de energia que está entrando no sistema e que está saindo do meu sistema, tá? Mais o que? Que é o calor adicionado ao sistema, certo? Então é assim que fica meu balanço, correto? Só revisando, o acúmulo de energia, variação de energia interna em relação ao tempo, ela vai ser a diferença entre as entalpias de entrada e saída, mais o calor adicionado ao sistema. Basicamente, eu estou dizendo que a energia que entra por essa vazão máxima aqui, com a entalpia que tem na corrente de entrada, menos a entalpia que tem na corrente de saída, é o acúmulo de entalpia se eu somar ele com o meu
calor adicionado ao sistema, né? Então, eu tenho essa equação aqui, eu coloquei aqui menor para a gente conseguir organizar, né? A gente aqui tem a nossa equação diferencial, oriunda do balanço de energia. E agora a gente vai expressar essas equações em termos de variáveis que a gente possa medir, né? Em variáveis que a gente possa calcular do meu sistema. Tá? Para isso, a gente faz algumas considerações, inclusive para simplificar meu modelo. A primeira dela é que, para líquidos puros e baixas pressões, a gente tem a energia interna é equivalente à entalpia. A gente pode fazer essa aproximação, tá? Onde H depende apenas da temperatura. Analogamente, a gente pode dizer que a energia interna por unidade de massa equivale à entalpia por unidade de massa, certo? Outra propriedade termodinâmica é que uma variação diferencial na minha temperatura gera uma variação diferencial na minha entalpia ponderado por uma constante, tá? Então, essa constante é a capacidade calorífica. Como a gente pode fazer essa aproximação, a gente diz que essa igualdade é igual à variação diferencial também da energia interna, né? Então a gente tem essa expressão. Então a gente tem que a variação diferencial de energia interna ela equivale a C dt. Tá? Esse C a gente já considerando ele não variável com temperatura. A gente sabe que a energia interna ela é igual à energia interna por unidade de massa. A energia interna por unidade de massa, que é o chapéuzinho, né? Se isso aqui é por unidade de massa, se eu multiplicar pela massa, ρV, eu tenho a energia interna. Então os dois são iguais, correto? Se eu substituir esse termo aqui, a gente vai ter que C dt é igual a variação de energia interna dividido por ρV, correto? Isso aqui é constante, posso passar para fora, então fica C dt igual a 1 sobre ρV, variação de energia interna. Se eu isolar a variação de energia interna aqui, fica como? Tá? Variação diferencial de energia interna, né? Fica C ρV dt. Tenho essa expressão aqui. Variação diferencial de energia interna total, né? Aqui é total do meu sistema, propriedade extensiva. Ela é C vezes ρ vezes o V, volume do meu sistema, multiplicado por uma variação diferencial de temperatura. E isso eu substituo na equação anterior, tá? Tudo isso, só um detalhe, tudo isso a gente está fazendo só para expressar essa equação diferencial através de variáveis mensuráveis. Tá? Então, se a gente substituir essa variação diferencial de energia interna nessa equação, a gente tem que Cp ρV dt por tempo mais Q. Só um detalhe que eu não mencionei. Aqui, nessa derivada, a gente considera ρ e volume constante, tá? A gente considera que, por enquanto, né, nosso volume é constante. Para o volume ser constante, a gente tem que considerar que M0, vazão máxima de entrada, se o ρ for constante, né, no caso também, e a vazão máxima de saída são iguais, né? A diferença entre um e outro é zero. Então, a gente tem um volume constante, então esse V pode retirar da derivada. Por isso que a gente consegue tirar o V da derivada, tá? Esse valor de entalpia, a gente pode simplificar ele na forma, sendo que essa entalpia específica é igual a T menos 1T de referência. T de entrada menos 1T de referência, né? Isso é resultado da integração a integral dessa entalpia ao longo de uma entalpia de referência e um T de referência, né? E a gente considerar como a entalpia de referência sendo igual a zero a uma dada temperatura, a gente chega nessa expressão, tá? Isso é detalhes da
termodinâmica que eu não vou entrar em mais detalhes aqui. Esse é o H0 e o H final seria a mesma coisa, né? Substituindo isso aqui na nossa equação, a gente tem que C por V, variação diferencial de temperatura em relação ao tempo, é igual vazão máxima de entrada que multiplica capacidade calorífica, T menos T de referência, menos vazão máxima de saída, multiplica capacidade calorífica, T menos T de referência, mais Q. Tá? Então fica assim a nossa equação. Como a gente considerou que esse termo aqui, é aqui, né? Transformou nesse termo aqui. E isso nada mais é do que minha variação de entalpia, né? Que eu posso fazer ela nessa conversão aqui. E aqui é negativo porque essa conversão aqui de variação de entalpia é saída menos entrada, né? Então, se inverter, a gente coloca o sinal de menos para essa conversão. Como a gente considerou, né, que o volume é constante, então esses dois termos são iguais. M0 igual a M. Então, se eu evidenciar o meu M aqui e multiplicar os termos de dentro, a gente fica com C, ρ, V, variação da temperatura em relação ao tempo é igual a M, ou M0, aqui vai ser igual, né? Vezes C, multiplicado pela temperatura de entrada menos a de saída. Se vocês desenvolverem aí, vão ver que esses dois termos vão cortar depois que a gente desenvolve e evidencia o M. E só sobra esse termo aqui. Então, essa equação diferencial, ela é a caracterização desse meu sistema para essas considerações que eu fiz. Primeiro, que o volume é constante, depois que o líquido a baixa pressão, a gente considera a energia interna igual à entalpia, e a gente simplifica também a integração da entalpia, dizendo que minha capacidade calorífica não varia com a temperatura, ela é constante. Tá? Então, essa é a equação que descreve minha temperatura ao longo do tempo para o meu sistema. Certo? Considerando que eu tenho uma vazão máxima constante. Veja, a vazão máxima ainda influencia na temperatura, ainda influencia na derivada da temperatura. Tá? Porém, não tem diferença entre a vazão de saída e de entrada, não tendo diferença no volume de líquido por enquanto. Né? Essa foi uma consideração que eu fiz, uma simplificação no meu modelo. Então, essa vai ser a equação final que eu tenho para volume constante e as outras considerações que eu fiz. Tá? Só analisando ela rapidamente aqui, a gente vê que, primeira coisa, isso aqui diz que a temperatura está variando ao longo do tempo. Em relação a quê? Em relação a todas essas constantes e variáveis. Tá? Se eu mudar a minha capacidade calorífica, vai mudar a minha derivada. Se eu mudar a vazão de entrada, vai mudar a derivada. Tá? Se eu mudar o calor de entrada, vai mudar a derivada. Ou seja, todas essas variáveis que estão aqui vão influenciar o quão rápido minha temperatura vai variar ao longo do tempo. Veja, isso não são valores absolutos de temperatura. Tá? Isso aqui é a velocidade com que a temperatura muda. A taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Correto? O que eu quero que vocês façam para exercitar, tá? Da mesma forma que a gente plotou o gráfico da outra equação diferencial, eu quero que vocês atribuam valores a esse processo aqui, tá? Escolham valores aleatórios e tentem plotar o gráfico temperatura em relação ao tempo. E escolham uma variável para mudar, para você ver como é que ele se comporta. Tá? Ou seja, você vai simular o processo para umas condições específicas que você estabeleceu. Depois muda uma variável, sei lá, muda a temperatura de entrada para ver como é que vai ser a influência dessa temperatura de entrada no seu sistema. É para funcionar da seguinte forma. Sei lá, se você aumentar o calor fornecido para o seu sistema, o que é que vai acontecer com a temperatura ao longo do tempo? Ela tem que aumentar ao longo do tempo, né? Em relação ao valor anterior. Então façam essa comparação, simule esse processo lá no Python para vocês exercitarem, ok? Por hoje é só, pessoal. Obrigado.